Olá, aqui é Flávio Rodrigues e no vídeo de hoje eu vou ensinar como utilizar mais uma opção da faixa de opções do Excel, que é a opção classificar. Essa opção serve para classificar dados de diferentes formatos, de diferentes tipos, em diferentes formas. Vamos ver como isso funciona na prática? Tem aqui uma tabela contendo uma relação de 11 nomes de pessoas, a data de nascimento de cada uma dessas pessoas e a cidade de residência de cada uma dessas pessoas. Eu vou ensinar a vocês como utilizar a opção classificar que está na faixa de opções aqui em cima, ok? Então a primeira coisa que eu devo fazer é selecionar os dados que eu quero classificar junto com o cabeçalho ou não. Então no caso aqui eu sempre costumo selecionar também o cabeçalho. Vou lá na aba dados, a opção classificar. Então ele vai me abrir essa janelinha aqui, e nessa janelinha, além de alguns botões, adicionar nível, excluir nível, copiar nível e tal, eu tenho esse último flag aqui, que é o meus dados contêm cabeçalhos. No caso aqui, vocês lembram que eu selecionei também o cabeçalho, só que automaticamente ele tirou a seleção do cabeçalho e deixou somente os dados selecionados. Por quê? Porque esse flag está marcado. Se eu tirar esse flag, automaticamente o meu cabeçalho também vai ser selecionado. Ele vai considerar que os valores que eu tenho na linha 7, que é referente ao meu cabeçalho, fazem parte da tabela. Ele vai entender que a minha tabela não contém cabeçalho. Então aqui eu procuro sempre deixar marcado, ok? E uma outra coisa também é quando eu desmarco esse flag do cabeçalho, aqui no primeiro combo classificar por, ele deixa a letra referente à coluna, no caso aqui F, G e H. Se eu marcar o flag meus dados contêm cabeçalhos, ele considera que os valores que estão na primeira linha são referentes ao cabeçalho. No caso aqui, nome, data de nascimento e cidade. Então, aqui no primeiro combo, eu tenho que informar a partir de qual coluna que eu quero que os meus dados sejam classificados. No caso aqui, eu vou selecionar a primeira coluna, coluna nome. Aqui no segundo combo, você escolhe como você quer classificar. Se você quer classificar por valor, no caso aqui, por texto, né, por ordem alfabética ou não, por cor da célula, no caso, se as células que contêm os nomes tivessem cor, cor da fonte, no caso, se as fontes desses nomes tivessem cor, e ícone de célula, no caso, se as células tivessem ícone. Então, vou deixar aqui valores, e aqui na ordem, ele pergunta se é em ordem alfabética, de A a Z, ou se é em ordem ao contrário da ordem alfabética, no caso de Z a A. Vou clicar aqui em ordem alfabética e vou dar um OK. Pronto. Ele classificou meus dados em ordem alfabética de nome, de A a Z. Então eu vou refazer essa classificação, mudando aqui a coluna para a cidade. Vou colocar aqui, por exemplo, de Z a A, ao contrário da ordem alfabética. Cliquei em OK, está lá. A primeira aqui, no caso, é a V, que é a última letra inicial aqui dos nomes das cidades. E a última da tabelinha ficou a letra A, que no caso é a primeira letra do alfabeto, né? Vou selecionar novamente e eu posso estar adicionando o nível. Por exemplo, se eu quiser classificar por nome, por ordem de nome, alfabética, novamente, e em seguida por ordem de data de nascimento, do mais antigo para o mais novo, ou do mais novo para o mais antigo. Vou botar do mais antigo para o mais novo. Então, primeiro, ele vai selecionar por ordem alfabética de nome, e, em segundo lugar, ele vai selecionar por ordem de data de nascimento, do mais antigo para o mais novo. E assim eu posso adicionar vários níveis, quantos níveis eu quiser. Se na tabela eu tiver 10 colunas, eu posso, por exemplo, classificar por 10 níveis diferentes, sem problema nenhum. Aqui eu vou adicionando os níveis e aqui eu vou excluindo os níveis. Eu seleciono o nível e copio o nível para baixo. Por exemplo, eu vou selecionar o primeiro, eu vou copiar, ele vai jogar embaixo como segundo nível. Aqui em opções, eu tenho a opção de diferenciar maiúsculas de minúsculas e eu tenho a orientação para ele classificar ou de cima para baixo ou da esquerda para a direita, se os meus dados estiverem em linha, por exemplo. Então eu vou deixar aqui de cima para baixo
e não vou marcar em maiúsculo e minúsculo. Ok? Então aqui eu vou excluir esse nível e vou excluir o último nível. Vou deixar por ordem de nome, de A a Z, por ordem de data de nascimento, do mais antigo para o mais novo. Pronto. A primeira classificação foi por nome e a segunda classificação foi por data de nascimento. Espero poder ajudá-los. Deixem seus comentários aqui embaixo. Curtam e compartilhem com amigos que precisem desse conhecimento. Se inscrevam no meu canal no YouTube, Flávio Rodrigues Excel. Me sigam também no Snapchat e no Instagram. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!